Olá, galerinha! Dando continuidade ao estudo de genética, hoje nós vamos trabalhar com a interação gênica, com a interação de genes. Então, vocês devem estar lembrando que na primeira lei de Mendel, nós tínhamos um par de genes determinando uma característica. Aqui, no caso de interação gênica, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter dois ou mais pares envolvidos na determinação de apenas uma característica. Então, é um assunto muito cobrado, muito trabalhado em provas, e eu inicio ele com vocês colocando aqui alguns pontos importantes. O primeiro deles é que esse estudo ele começou no início do século XX e é um caso especial de segunda lei de Mendel, porque os genes do estudo ficam situados em cromossomos homólogos diferentes, como nós vimos lá nos princípios da segunda lei de Mendel. Então, há uma condição para que essa interação aconteça, para que essa interação ocorra, que é a seguinte: nós vamos ter, nesse caso especial, o envolvimento de dois ou mais genes na determinação de uma única característica. E essa interação gênica, galera, ela é dividida em três partes. Hoje nós vamos estudar a interação gênica simples. Em um segundo momento, nós vamos estudar os casos de epistasia. E por último, nós vamos entender o processo de herança quantitativa. Então, colocando para vocês aqui a interação gênica simples, que também pode ser conhecida, pode ser chamada por interação não epistática ou genes complementares. Aqui eu coloco para vocês o seguinte exemplo: forma de crista de galináceos. Em galináceos, nós podemos encontrar 4 tipos de cristas: crista do tipo noz, tipo rosa, tipo ervilha e, por último, a crista do tipo simples, que de simples não tem nada. Então, para a determinação dessas cristas, nós vamos ter o envolvimento de 2 tipos de genes, tá certo? Então, vamos aqui adiantando. Então, para a determinação dessas cristas em galináceos, nós vamos ter o envolvimento de genes, gene R e gene E. Então, são 2 genes envolvidos na determinação de crista em galináceo. Aí nós vamos ter o seguinte parâmetro: para a formação da crista rosa, nós temos que ter pelo menos um gene Rzão. Então, tendo o gene Rzão, pelo menos um, a crista é do tipo rosa, mas com uma condição: o outro par de genes, o gene E, ele deve ser recessivo. Para a formação de crista tipo ervilha, nós temos que ter um Ezão, pelo menos um E dominante, pelo menos um gene dominante, e junto com ele nós temos que ter gene R sendo recessivo. Então, se eu tenho pelo menos um Ezão sem Rzão, no caso o gene R, ele deve ser recessivo. E é isso que caracteriza a crista do tipo ervilha. Para ser crista noz, o galináceo ele precisa ter tanto um Rzão quanto um Ezão. Então, ele tendo pelo menos um Rzão e um Ezão, a crista é do tipo noz. E para ser crista do tipo simples, ele não pode apresentar nem Rzão e nem Ezão. Todos os genes devem ser recessivos. Então, nós podemos observar aqui nessa tabela os genótipos e os fenótipos. No caso, para ter crista do tipo noz, precisa ter pelo menos um Rzão e pelo menos um Ezão. Então, se nós tivermos a seguinte formação, eu estou colocando aqui para vocês, ó. Nesse caso, nós temos Rzão e Ezão, 2 Rzão e 2 Ezão. Então, nós vamos ter aqui crista do tipo noz. Se tiver pelo menos um Rzão e um Ezão, crista do tipo noz. Para ser crista do tipo ervilha, nós precisamos ter pelo menos um Ezão.
Samília, e os outros alelos aqui, o outro par de genes, precisa ser recessivo. Se nós tivéssemos aqui um alelo dominante, aí já não seria Cristo do tipo ervilha, seria Cristo do tipo noz. Para ser crista rosa, tem que ter pelo menos um Rzão e o outro par de genes precisa ser recessivo. Da mesma forma, se nós tivéssemos um alelo aqui dominante, aí deixaria de ser Cristo do tipo rosa e passaria a ser Cristo do tipo noz. E por último, a Cristo do tipo simples, que não tem nada de simples, né? A gente até já viu aí a imagem da Cristo do tipo simples. Nós não podemos ter nenhum alelo dominante. Então, a Cristo do tipo simples é caracterizada pelos dois pares de genes serem recessivos. Então, são 4 tipos de cristas em galináceos: crista noz, crista ervilha, crista rosa e crista do tipo simples. E eu trago para vocês, galera, um exemplo para reforçar aí o que é que nós já aprendemos em relação a essa interação gênica simples, tá ok? Então vamos lá começar a trabalhar aqui com a nossa questão. Sabendo que o tipo de crista em certas variedades de galinhas é condicionado por 2 pares de alelos, Rzão, Rzinho e Ezão, Ezinho, que segregam independentemente, mas que interagem entre si na produção da forma de crista. A interação entre os alelos dominantes Rzão e Ezão resulta em crista do tipo noz. Entre o alelo dominante Rzão e o recessivo Ezinho, resulta em crista rosa. Entre o alelo recessivo Rzinho e o dominante Ezão, resulta em crista ervilha. E entre os alelos recessivos Rzinho e Ezinho, resulta em crista do tipo simples. Um cruzamento entre animais Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho irá gerar qual proporção de prole? Então, nós queremos saber o que vai ser apresentado diante desse cruzamento. Então, para início, é importante que nós possamos extrair os dados dessa questão. Fazer uma segunda leitura e nessa segunda leitura já extraindo esses dados. Então, primeiro passo é sempre retirar os dados da questão de uma forma bem organizada, como eu fiz aqui para ela. Então, para ser crista do tipo noz, precisa ter pelo menos um Rzão e pelo menos um Ezão. Samília, se tiver 2 Rzão e um Ezão é crista noz, ainda continua sendo crista noz. Basta pelo menos ter um Rzão e um Ezão, que já é crista noz. Crista do tipo ervilha tem que ter pelo menos um Ezão e o outro par de genes recessivo. Crista do tipo rosa, pelo menos um Rzão e o outro par de genes recessivos. E quanto à crista do tipo simples, não posso ter nenhum alelo dominante. Então, a crista simples é formada pelos 2 pares de genes sendo recessivos. Segundo passo, cruzamento. Ficou bem claro na questão que ele pede cruzamento de indivíduos Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Então, é esse cruzamento aqui que nós devemos fazer. Para isso, antes de colocar os nossos gametas lá no quadro de Pinet, é importante eu reforçar com vocês que existe uma regra para que a gente possa encontrar a quantidade de pares de gametas. Então, nós temos aqui o seguinte cruzamento, né? Cada indivíduo desse, sendo Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, nós podemos aplicar a regra para ele, só que os dois são iguais. Então, nós vamos aqui fazer apenas uma vez. Então, 2 elevado a n. Aí, repito, esse n significa o número de pares de heterozigotos.
Então, 2. Quantos pares de heterozigotos nós encontramos aqui? No caso, 2 pares de heterozigotos. 2 elevado a 2. Então, nós devemos encontrar aqui para cada indivíduo desse do cruzamento 4 pares de gametas. Então, fazendo a combinação, Rzão com Ezão, Rzão, Ezão. Rzão com Ezinho, Rzão, Ezinho. Rzinho com Ezão, Rzinho, Ezão. E por último, Rzinho com Ezinho, Rzinho, Ezinho. E da mesma forma eu faço com o outro indivíduo. Só que como os dois são iguais, os gametas também serão iguais. Agora, quarta etapa da nossa resolução de questão. Nós temos um quadro de Pinet. O quadro fica grande porque nós estamos seguindo aqui a segunda lei de Mendel, mas nós podemos aqui resolver essa questão fazendo quadros pequenos de primeira lei. Então, mas já seguindo aqui, né, esse parâmetro de segunda lei de Mendel, eu tenho esse quadro de Pinet com os seguintes gametas: Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho. E esses 4 gametas na lateral: Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão e por último Rzinho, Ezinho. Então, eu vou fazendo da mesma forma como nós estudamos lá nas questões de segunda lei de Mendel. Primeiro com primeiro, depois primeiro com segundo, primeiro com terceiro e por último primeiro com quarto. Então, como vai ficar? Sempre lembrando de deixar as letrinhas iguais pertinhas, tá? Então, R com R e E com E. Rzão, Ezão com Rzão, Ezão, nós vamos ter Rzão, Rzão, Ezão, Ezão. Agora, seguindo, Rzão, Ezão com Rzão, Ezinho, nós vamos ter Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Seguindo ainda, Rzão, Ezão com Rzinho, Ezão, nós temos Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão. E por último, para completar a linha, nós vamos ter Rzão, Ezão com Rzinho, Ezinho. Então, nós temos a seguinte combinação: Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Então, da mesma forma, eu vou fazendo para as 3 outras linhas restantes, ok? Então, o que é que nós vamos encontrar aqui? Então, depois de completar todo o quadro de Pinet, nós vamos fazer a análise. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para a gente observar. Nós vamos encontrar o seguinte: ó. Em cada quadro desse, em cada um desses 16 quadradinhos do quadro de Pinet, nós vamos ter aí um olhar diferenciado. Se aparecer pelo menos um Rzão e um Ezão, a crista é do tipo nós. Vamos analisar aqui esse primeiro quadrado. Rzão e apareceu Ezão, crista do tipo nós. Segundo, Rzão e Ezão, crista nós. Terceiro quadrado, Rzão e Ezão, crista nós. E o último, Rzão, Ezão, também crista nós. Vamos aqui pegar um diferente. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Nesse caso, apareceu somente o Rzão, não apareceu o Ezão. Então, essa crista é do tipo rosa. Vamos analisar aqui outro. Esse agora. Apareceu o Ezão, mas não apareceu o Rzão. Já sei que não é crista do tipo nós. Essa crista é do tipo ervilha. Vamos agora pegar esse aqui embaixo. O último. Não apareceu nem o Rzão e nem o Ezão. A crista aqui é do tipo simples. Então, vou apagar novamente para a gente ter as nossas marcações. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cristas do tipo nós, ok? 9 em 16. Próximo tipo de crista é a crista do tipo ervilha. Então, quantas cristas do tipo ervilha nós vamos encontrar aqui no nosso quadro de Pinet?
uma, Cristo do tipo ervilha, 2, 3. Então, 3 em 16 de Cristo ervilha. Vou colocar o Nzinho de nós, é de ervilha. Crista do tipo rosa, nós vamos encontrar uma, 2, 3. Também 3 em 16. E por último, a crista do tipo simples, uma só em 16 combinações. Então, esse é o nosso resultado. 9 em 16 de crista nós, 3 em 16 de crista ervilha, 3 em 16 de crista rosa e uma possibilidade em 16 de crista do tipo simples. Agora, galera, nós vamos trabalhar de uma forma diferente usando a mesma questão. Então, aqui nós não vamos fazer aqueles quadros enormes de segunda lei. Nós vamos trabalhar fazendo quadros de pneu pequenos, como nós trabalhamos na primeira lei, tá ok? Então, o cruzamento é o mesmo. Aqui eu tenho um cruzamento Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, com Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Só que o cruzamento aqui nós vamos fazer de forma diferente. Nós vamos separar. Nós vamos trabalhar Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho. E depois, separadamente, nós vamos trabalhar Ezão, Ezinho, com Ezão, Ezinho. Ok? Então, eu dividi a segunda etapa. O primeiro processo, nós vamos fazer esse cruzamento aqui, ó. Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho. Então, nós vamos encontrar esse resultado. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Segunda parte do nosso cruzamento, nós vamos fazer cruzamento de Ezão, Ezinho com Ezão, Ezinho. Então, nós vamos encontrar esse resultado. Ezão, 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 Ezinho, Ezão, Ezinho e Ezinho, Ezinho. Terceira etapa consiste em nós encontrarmos aí os nossos fenótipos. Então, qual a possibilidade de existir crista nós, crista do tipo ervilha, crista do tipo rosa e crista do tipo simples? Eu vou apagar para ficar melhor para a gente analisar. Então, ponto importante. Para ser crista do tipo nós, vamos relembrar, precisa ter pelo menos um Rzão e pelo menos um Ezão. Então, analisando esse primeiro aqui quadro de pneu. Então, a chance de nós termos quadrinhos com o alelo Rzão, nós vamos analisar aqui, ó. 1, 2, 3 quadros, né? Com chance de ter Rzão. Então, eu vou colocar aqui 3/4. Analisando esse segundo quadro de pneu, chance de encontrarmos quadradinhos que tenham pelo menos o Ezão. Então, nós temos pelo menos 2, 3. Então, 3/4 também. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar esse nosso resultado encontrado. Por que nós vamos multiplicar? Por que nós vamos usar a regra da multiplicação, também conhecida como regra do I? Porque os genes, eles estão interagindo, eles não trabalham de formas separadas para determinação de características, eles interagem. Então, nós vamos multiplicar esse nosso resultado. 3/4 vezes 3/4, nós vamos encontrar o seguinte. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Essa é a chance de ter crista do tipo nós. Agora, vamos analisar a crista do tipo rosa. Crista do tipo rosa, vamos relembrar, tem que ter pelo menos um Rzão. Samília, e o outro par de genes tem que ser recessivo. Então, vamos analisar aqui, ó. Então, qual a possibilidade de nós termos aqui nesses nossos quadradinhos pelo menos um Rzão? Então, nós temos aqui 1, 2, 3. 3 possibilidades em 4.
Samira, e o segundo par de genes tem que ser o quê? Recessivo. Então, nós temos somente um quadradinho desse com um parzinho de genes recessivos. Então, 1/4. Outra vez multiplicando o meu resultado. 3 vezes 3, 3. E 4 vezes 4, 16, tá? Então, 3 em 16 é a chance de nós termos crista do tipo rosa. Então, agora vamos analisar crista do tipo ervilha. Então, para relembrar, para ser do tipo crista ervilha, tem que ter pelo menos um ezão. Samira, e o outro par? Tem que ser um parzinho recessivo. Então, vamos analisar aqui, ó. Analisando esses 4 quadrados de resultado, quantos eu tenho pelo menos um ezão? Então, 1, 2, 3. 3/4. E o outro parzinho tem que ser recessivo. Então, aqui analisando, eu só tenho esse quadrado, essa combinação sendo recessiva. Então, é 1/4. Outra vez, vou multiplicar os meus resultados. Então, 1 vezes 3, 3. E 4 vezes 4, eu vou ter 16. Então, 3 em 16 é o resultado de crista do tipo ervilha. E, por último, crista do tipo simples. Para ser crista do tipo simples, nós temos que ter os dois pares recessivos. Então, analisando aqui o primeiro, então, tenho apenas uma combinação, 1/4. Analisando o segundo quadro de pneu, eu tenho que ter um parzinho aí recessivo. Então, uma combinação aqui de recessivo. 1/4 vezes 1/4, nós vamos ter 1 em 16, ok? Uma chance em 16. Então, esse é o resultado encontrado. Então, vamos ver aqui se vai coincidir com o cálculo que nós fizemos anteriormente. Crista do tipo nós, 9 em 16. Crista do tipo ervilha, 3 em 16. Crista do tipo rosa, 3 em 16. E crista do tipo simples, 1 em 16. Agora, nós vamos partir para a segunda parte do estudo da interação gênica. Nós vamos trabalhar aqui agora, daqui a pouquinho, tá? Com a epistasia. Então, espero vocês para que a gente possa estudar juntinhos.